Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Estou gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações para vocês sobre como que nós vamos fazer essa parte número 2 aqui, tá certo? Do nosso mapa. E veja mais da parte número 2 aqui, porque a parte número um ela é teórica, né? Ela é mais dissertativa e tudo mais, então vou deixar um texto explicadinho para vocês ali também na pasta, junto com esse vídeo aqui, tá? Então aqui na parte número 2 a gente vai ter que fazer um projeto de automação utilizando o Ladder aí, né? E como responsável aqui pela automação, você recebeu a tarefa de desenvolver um projeto em linguagem Ladder utilizando o software Zelio, tá? Para o controle de um motor elétrico em partida direta com reversão. Provavelmente é para uma esteira, alguma coisa assim, né? Uma esteira de transporte que pode ir para os dois lados, um elevador de carga, né? De dois pavimentos, enfim, tá? Vamos lá, então. A seguir estão as especificações aqui dos requisitos do projeto. Então, ó, aqui nas entradas do meu CLP vai ter que ter um relé térmico, tá? Deve ser utilizado para proteção na entrada I1 do CLP, certo? Eu vou mostrar isso aqui para vocês já já no software, tá? Um botão de emergência que tem que ser usado na entrada I2, um botão desliga usado na entrada I3, um botão para girar o motor no sentido horário, tá? Deve ser conectado na porta de entrada I4 do CLP, tá? E um botão para girar o motor no sentido anti-horário, que tem que ser conectado na porta I5 do CLP. Então, essas aqui são as nossas entradas ali do controlador, tá? Aí, como saídas do controlador, pessoal, nós vamos ter apenas duas, ó. Uma, tá certo? Que indica que o motor está girando no sentido horário, ó. Vai ser uma lâmpada, tá? Que vai ser ligada na saída Q1. E outro, para dizer que o motor está girado no sentido anti-horário, que tem que ser gerado um sinal alto um aqui na saída Q2, tá? Então, nós temos aqui, basicamente, 5 entradas e 2 saídas, tá? Então, para cada botão de acionamento, seja no horário ou no anti-horário, não é para a gente esquecer de fazer um selo nos mesmos, tá? Então, lembrando que o selo ali é só para que o botão ele fique acionado, é um botão de pulso, né? Então tá, para a gente utilizar a LED, então criar um programa que atenda todas essas especificações, depois simular um software Zelio, tá? E depois verificar o funcionamento correto do motor em todas as condições especificadas. Motor acionado, motor desligado, motor em falha, ok? Utilizar aqui o esquemático de ligação, tá? Apresentado na figura número um a seguir para desenvolver nossa atividade. Assim, aqui a gente tem aqui um diagrama clássico aqui, tá certo? Ó, de uma partida direta, né? Motor conectado diretamente aqui nas fases, né? E os dois contatores aqui que fazem a reversão deles. Esse daqui é o símbolo do nosso relé térmico, tá? E aqui do lado eu tenho uma simbologia aqui, né? Do meu CLP, tá? Então as entradas, pessoal, só para a gente entender, né? Elas vão fisicamente conectadas aqui, ó, no nosso CLP, tá? Então, nós temos aqui 5 entradas, conforme vocês podem ver, o disjuntor motor ele vem aqui na entrada I1, tá? Deixa eu tentar aumentar meu zoom aqui para mostrar melhor para vocês, ó. Então, o I1 vem aqui, tá? Físico, tá certo? O nosso disjuntor. Aí eu tenho aqui um botão, tá certo? Um botão de emergência aqui, tá? Aí eu tenho aqui, ó, I3 aqui, que é um botão de desliga, tá certo? Aí eu tenho I4 aqui, que é o meu botão no sentido horário e o meu botão no sentido anti-horário aqui, tá? E aí eu tenho aqui as minhas saídas, tá certo? Onde nós vamos colocar bobinas e essas bobinas elas vão ligar as lâmpadas aqui. Nós vamos ligar as, bu- é, a- as lâmpadas, né? Elas provavelmente vão ser ligadas em contatores. E aí, quando as bobinas forem acionadas, tá? Elas acendem as nossas lâmpadas aqui, tudo bem? Então aqui, ó, nós temos uma fonte, tá? E aí essa fonte aqui ela vai ser utilizada para a gente fazer as nossas alimentações, ó. Tudo bem? Então eu tenho aqui a parte CA entrando na nossa fonte, aqui eu tenho a parte CC aqui entrando na nossa fonte. Então provavelmente esse cara vai ser alimentado em 24 volts aqui, tá? Então vamos lá, para a gente fazer uma captura aqui ó, dos prints das telas. Então, no esquema utilizado em linguagem Ladder no software Zen, então saída aqui é um alto para o motor girando, tá? A gente vai printar aqui o esquema. A saída aqui é um nível alto e a saída aqui é 2 em nível alto aqui também. Então, a gente vai colocar esses prints aqui, tá? Então, essa aqui seria a tela inicial dele. Eu vou mostrando para vocês passo a passo como que é a partida aqui para uma reversão e vamos falando um pouquinho sobre a linguagem Ladder aqui também, tá? Bom, então eu vou clicar nessa folhinha branca aqui, ó, que a gente vai começar um novo programa, tá?
Então aqui a gente tem diversas opções aí de CLPs da Schneider para a gente selecionar. Vou pegar esse primeiro aqui, ó, um dos modelos mais simples aqui que a gente tem dele, tá? E a gente seleciona aqui quais são as alimentações ali que a gente vai querer. Eu vou pegar, por exemplo, como é só para simulação, esse aqui, olha, 24 volts CC, já que no diagrama ele tem uma fonte, tá? Ele tem 6 entradas digitais e 4 saídas digitais aqui também, a relé, beleza? Vamos dar um avançar aqui e aí ele já abre para mim a nossa tela, tá? Sim, pessoal, só para que fique claro para vocês, o ladder, a palavra ladder, ela significa escada, né, em inglês, tá? E o nome dessa linguagem de programação aqui de CLP é chamada de ladder porque ela parece muito como uma escada. Então ela funciona assim, ó. Aqui do lado esquerdo é como se eu tivesse um barramento, tá certo? Positivo, tá? Aliás, um barramento positivo aqui na esquerda. Na direita, tá certo? É como se eu tivesse um barramento negativo. Então, quando eu vou fazendo, por exemplo, uma ligação desse jeito aqui, ó, tá? Eu quero que vocês entendam que a corrente elétrica ela vai fluir daqui até chegar numa bobina aqui na frente, tá? E essa bobina ela vai acionar aí uma determinada carga, tudo bem? Então cada uma dessas linhas aqui, ó, quero que vocês percebam que é como se elas fossem degraus aqui das nossas escadas aqui, tá? Então essas linhas aqui geralmente a gente chama elas de redes, tá? Então se eu for, por exemplo, colocando os meus blocos de contato aqui, ó, percebam que ela vai parecendo literalmente uma escada, tá certo? Então onde na minha esquerda aqui eu tenho um barramento, tá? E aqui na minha direita aqui eu tenho outro barramento. Então aqui seria o positivo, aqui seria o negativo. Nós temos que entender que a corrente elétrica flui, ó, daqui do positivo para o negativo até acionar a nossa bobina, tá? Então isso facilita bastante o nosso entendimento, tudo bem? O ladder ele foi inicialmente inventado, pessoal, para eletricistas e técnicos. Há muito tempo atrás, quando o CLP foi inventado, tá? Justamente para substituir os relés eletromecânicos que a gente tinha e modernizar aí os nossos comandos elétricos, né? Então, por conta disso, a linguagem de programação ela parece muito, tá certo? Com a simbologia utilizada em relés, tá? Então, ficou mundialmente aí conhecida e utilizada por conta disso, tá? Então, eu vou colocar essas explicações para vocês na parte número 1 ali do trabalho. Vamos lá, então, sem enrolação. Pessoal, eu vou vir aqui, então, nas nossas entradas, ó, só de passar o mouse aqui, onde eu tenho I aqui, ó, tudo bem? Entradas digitais, ó, tá? Então, vamos lá, pessoal, ó. Quando a gente passa aqui o nosso mouse aqui em I, né, esse aqui seriam as nossas entradas. Para eu colocar o contato aqui em cima na nossa rede, tá? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó, vou pegar o I1 aqui, eu passo o mouse em cima dele, clico, seguro o mouse, ó. O mouse está apertado, tá? Com o botão esquerdo. Eu vou arrastar ele até aqui nessa linha. Tudo bem? Então percebo aqui que ele aparece para mim, tá um contato, que é normalmente aberto, já vinculado à minha saída I1, tá? Pessoal, esse cara aqui vai ser o nosso relé térmico, tá certo? Então eu vou utilizar aí linguagem padrão e simbologia padrão que a gente usa aqui na elétrica, tá? O relé térmico, se ele atuar, beleza, ele vai desarmar todo o nosso circuito, tá? Então, normalmente a gente representa ele com contato NF, tá certo? Não um contato NA, tá? Então aí eu vou clicar com o botão direito do mouse e colocar aqui, ó, normalmente fechado. Então, se esse cara funcionar, aí é que ele vai abrir, beleza? O nosso esquema ali, tá? Se ele não funcionar, beleza? Se ele não atuar, ele vai deixar o circuito todo funcionando normal. Se eu der um clique duplo aqui, ó, eu tenho como colocar um comentário, beleza? Para chamar ali com os mesmos nomes que os professores colocaram ali para vocês. Ó. Então, o relé térmico, ele tá com a sigla RT1, tá? Se eu der um OK aqui, ele aparece tipo de um envelopezinho aqui, ó. Se eu clicar nesse envelopezinho, ele revela para mim a sigla que está ali, eu vou deixar desse jeito aqui, tudo bem? Percebo que nesse momento, ó, tá? A hora que a gente ligar todo o circuito, a corrente elétrica vai passar normalmente por dentro do relé térmico aqui, porque ele não está na condição de proteção, tá? Ele não está aberto, beleza? Aí, se ele atuar, eu vou simular isso por meio de um botão, tá? Aí ele vai abrir esse contato e vai bloquear tudo que a gente vai colocar aqui na frente, tá? Bom, na sequência é para a gente colocar um botão de emergência, então, na entrada I2, beleza? Então, eu vou passar o mouse aqui, ó, tá? Vou vir aqui em I2, clico, seguro e vou trazer logo na sequência. Botão de emergência, tá certo? Botão liga e desliga, tudo colocado em série aqui, ó, tá? O botão de emergência, pessoal, ele também é do tipo NF, tá? Então, pelo menos aqui para simbologia, ó, todas as vezes que eu apertar o botão, certo? Ele tem que abrir esse contato aqui para mim, tá? Então, a gente aperta o botão, ele abre o contato e interrompe a passagem da corrente, beleza? Porque se ele fosse, por exemplo, do tipo NA aqui, a hora que eu aperto o botão, eu fecho o circuito, né?
E além do mais, se ele fosse NA, a corrente não tem como passar por aqui, tá bom? Então a gente coloca ele aqui como contato NF. Ó, clique duplo, aqui em comentário, eu vou chamá-lo de BE, beleza? Que foi o nome ali que foi pedido pra gente, ó. Clique no envelopinho, o BE aparece aqui, tá? Logo na sequência, eu vou colocar o botão de desliga, tudo bem? O botão de desliga, ele também é o tipo aqui, ó, na entrada I3, ele também é do tipo NF, tá? Porque quando eu apertar ele, que ele vai desligar, tudo bem? Então, eu vou vir aqui e vou colocar ele também como contato normalmente fechado, tá? Aqui no próprio texto do mapa, ó, se vocês observarem, aqui embaixo foi colocado um diagrama aqui pra gente, ó, tá? E aí, só reforçando aqui, ó, o botão de desliga que tem que ser utilizado na entrada I3 do CLP. Então, se ele é um botão de desliga, ele tem que ser do contato fechado, tá? E aqui embaixo também temos umas sugestões, ó. Botão de emergência, tá vendo? Ele é fechado, ó. Botão desliga, ele é fechado. E esse disjuntor termomagnético aqui, pessoal, eu estou desenhando ele como fechado, tá? Ele não é aberto. Aqui, em termos de simbologia, ele é aberto. Na hora que estiver funcionando mesmo, se ele estiver aberto aqui, não passa, o motor ele não liga, nem aciona, tá? Então, por isso que a gente geralmente coloca ele como fechado, pelo menos na simbologia Leder aqui, tá? E aqui também para o cá de cima, beleza? A gente tem que fechar ele aqui para ele funcionar. Se ele atua, ele abre, beleza? Então, a lógica dele é meio invertida, tá? Então, ó, todo mundo em série, vou dar um clique duplo aqui, beleza? Vamos chamar esse cara de BD1, tá certo?